Você que tem o aplicativo da Shopee instalado aí no teu celular, você já parou para pensar que dá para você transformar ele numa fonte de renda limpa sem passar ninguém para trás? E eu não estou brincando, daqui a pouco eu vou te explicar como você pode usar a Shopee para ganhar dinheiro honesto na internet. Mas antes, presta atenção nesse absurdo que eu vou te mostrar. Meus amigos, o vídeo que está por vir é uma das provas mais escancaradas de como a humanidade perdeu completamente o senso de respeito pela dor alheia. E veja bem, tá? Presta atenção, eu não estou generalizando, tá? Eu apenas estou dizendo que existe pessoas que não têm empatia pela dor alheia, mas existem pessoas decentes que se comovem com o sofrimento dos outros. Mas a maioria das pessoas parecem que desaprenderam a sentir empatia pela dor dos outros. Dá para acreditar que teve uma possessão demoníaca, uma possessão maligna, pesadíssima, ali mesmo, na porta do velório da Preta Gil, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro? É isso mesmo, parece inacreditável, mas quando você assistir o que eu vou mostrar aqui, você vai entender do que eu estou falando. O que eu vou te mostrar é a confirmação do que o Senhor Jesus disse na sua palavra, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Esse é o retrato fiel dos dias que nós estamos vivendo. É revoltante, meus irmãos. Você vai ver com os teus próprios olhos uma manifestação maligna explícita acontecendo sem qualquer pudor diante de um cenário de sofrimento e de luto. Do lado de fora da cerimônia da despedida da Preta Gil, o que aconteceu foi inadmissível. Essas imagens aí são claras, vocês estão vendo aí, passando na sua tela, o velório da Preta Gil, uma mulher que perdeu a luta contra um câncer devastador, um câncer agressivo. É um momento que deveria ser de silêncio e reflexão, virou palco de confusão, e o motivo do diabo se manifestar no meio desse velório vai te deixar de boca aberta. E diante de tudo isso, só nos resta parar, pensar e refletir. Nessas imagens, o caixão sendo colocado em cima do caminhão de bombeiros, isso também nos lembra o quão curta e frágil é a nossa existência. A palavra de Deus já dizia, né, que do pó viemos e ao pó nós tornaremos. Essa nossa vida é um sopro, e no meio dessa correria desenfreada, muita gente brincando com coisas sérias, zombando até da morte, e com isso a gente percebe como essa geração se afastou de tudo que é sagrado. E é por isso que a gente deve estar firme com os nossos olhos fixos para o alto, porque a qualquer momento tudo isso aqui vai se acabar. E quando chegar a hora, não vai ter dinheiro que nos defenda, não vai ter tratamento médico que nos salve, porque Preta Gil, meus irmãos, desembolsou mais de 37 milhões de reais buscando tratamento médico nos Estados Unidos, mas mesmo com toda essa fortuna, com todo esse investimento, o desfecho foi trágico. Isso escancara uma realidade que o ser humano insiste em ignorar. Há situações na vida que só o próprio Deus pode intervir. Por mais que o homem avance na medicina, por mais que o dinheiro compre conforto, recursos, tem hora que o limite da ciência chega ao fim. E ali, meus irmãos, só a mão do Criador para agir. A batalha da Preta Gil foi intensa. Temos que reconhecer que foi corajosa e digna. Ela enfrentou a enfermidade de cabeça erguida, sem desistir. Mesmo enquanto enfrentava o peso do diagnóstico, ela teve que lidar também com a dor da traição. Muitos aí sabem, né, nos portais de notícias foi anunciado que no auge do sofrimento da Preta Gil, ela descobriu que foi enganada e traída pelo próprio marido, que estava tendo um caso com a estilista de confiança dela. Mas a Preta Gil não caiu em desespero, continuou acreditando e lutando com todas as forças. Só quem passou por algo parecido, algo semelhante, entende. Ela manteve a esperança viva, confiando que voltaria do tratamento dos Estados Unidos curada, mas a história tomou outro rumo. Depois dela tentar tudo o que estava no alcance humano, né, viajou em busca da cura e infelizmente voltou sem vida. É chocante, mas é real. A morte, ela não respeita fama, não respeita status, ela não respeita fortuna, ela não respeita a projeção pública, e o mais triste disso tudo é ver como a fragilidade da vida se mistura com o egoísmo e a maldade de alguns que traem, mentem, desrespeitam, mesmo diante da dor do próximo. É por essas e outras que a Bíblia nos alerta.
Maldito o homem que confia no homem, Jeremias 17, versículo 5. Porque quando tudo desaba, meus irmãos e irmãs, só Deus permanece fiel. Aí na tela você acompanha as cenas do velório, tudo marcado por uma estética bem característica, todos de branco, e isso não é por acaso. Essa escolha tem ligação direta com a religião seguida pela Preta Gil e por sua família. O pai dela, Gilberto Gil, que é um adepto de práticas religiosas de matrizes africana, onde o uso de branco em momentos de luto carrega um simbolismo muito forte, porque nessas crenças, vestir-se de branco durante um velório seria uma forma de representar a passagem da alma com serenidade para o outro lado que eles acreditam. Como se a cor simbolizasse um tipo de pureza espiritual que conduz o falecido até o outro plano. Segundo eles, dessa religião, é como se o usar branco estivesse afirmando que o espírito da pessoa partiu limpo, leve e em paz. Mas cabe aqui ressaltar uma reflexão profunda. Será que a cor da roupa ela tem poder de garantir o destino eterno de alguém que morreu? Será que a pureza espiritual se comunica por tecidos e símbolos externos? O próprio pai de santo da Preta Gil, chamado Célio do Mulu, declarou que ela era uma mulher espiritualmente iluminada e que a sua força interior vinha de suas raízes e de sua ancestralidade. Para ele, essa tal luz seria fruto de uma herança espiritual passada por gerações. E é aí que entra um ponto bem delicado. Essa fé baseada em ancestralidade e forças espirituais, que não reconhecem o Deus da Bíblia, é amplamente promovida como uma evolução espiritual. Mas o que a palavra de Deus diz? Que ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo, João 14,6. Então toda doutrina que tenta abrir outro caminho fora de Jesus, ainda que seja embalada em palavras bonitas e palavras com luz ou ancestralidade, não pode levar ninguém à eternidade sem Jesus Cristo. No último vídeo que eu comentei sobre esse assunto da Preta Gil, sobre a sua religião afrodescendente, eu recebi uma enxurrada de críticas e não foram comentários brandos, não foram comentários amorosos, não. Vieram irmãos da fé, pessoas cristãs, em tom de dureza, de brutalidade, dizendo que eu estava sendo omisso, que eu tinha a obrigação de declarar abertamente que essa religião de matriz africana não conduz ao céu, conduz ao inferno. Alguns chegaram a cobrar que eu dissesse com todas as letras aonde estava a alma da Preta Gil, porque uma missionária meia desmiolada disse que já viu ela queimando no fogo do inferno. Outros exigiram que eu pregasse com mais dureza, apontando o destino eterno dela sem meias palavras. E eu entendo a preocupação de muitos, porque nós estamos vivendo em tempos de relativismo espiritual. Pessoas acham que todo mundo vai se salvar. Existe uma doutrina do universalismo, onde diz que todas as pessoas serão salvas independente da religião. Mas deixa eu te dizer uma coisa bem importante do fundo do meu coração. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, para vocês não se tornarem pior do que o diabo que vocês combatem e enfrentam. Porque o nosso adversário, o inimigo, ele é astuto. O diabo, ele quer que a gente seja como ele. O diabo se infiltra aonde menos esperamos e muitas vezes disfarçado de zelo. Se a gente não tiver uma vigilância constante, no afã de defender a fé, nós corremos o risco de repetir os mesmos atos de frieza, maldade e dureza que enxergamos no próprio maligno. Porque o diabo, ele é o verdadeiro inimigo da nossa alma. Ele vibra quando ele consegue nos empurrar para o extremo da arrogância disfarçada de justiça. Se nós não nos cuidarmos, nós assumimos, sem perceber, o lugar de acusador, que é justamente o papel do diabo. Falar a verdade é um dever sagrado de cada cristão, isso é claro. Mas tem que ser com temor, com consciência, sabendo que existe um juiz maior que nós, que conhece os corações em cada detalhe. É Deus que conhece as almas, conhece o íntimo dos corações e não nós. Nós temos a missão de apontar o caminho da salvação, sim, mas jamais ocupar o trono do julgamento eterno. É fácil cair na armadilha de achar que, por estarmos no caminho da verdade, no evangelho, nós temos o direito de sentenciar os outros. E não é bem assim. As escrituras são claras. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Isso não é só um aviso,
É um freio de humildade, porque o nosso compromisso é com o Evangelho, é com o anúncio da salvação por meio de Cristo. O destino da alma de alguém, isso, meu irmão, pertence somente a Deus. É só a Ele. Você realmente acredita que é papel de um cristão diante da morte de alguém se levantar para apontar o dedo e dizer e indicar aonde a alma dessa pessoa está agora, como se fosse um fiscal da eternidade? Pense bem, meu irmão e minha irmã. É isso que virou o evangelho agora? Um palanque de julgamento? Tem por aí um monte de missionárias visionárias ou desmioladas, desvairadas, afirmando com toda certeza que já viram a Preta Gil queimando no fogo eterno do inferno, como se tivessem ido de excursão para lá para ver aonde estava a alma da Preta Gil ou tivessem acesso ao livro da vida. Mas esquecem de um detalhe básico das Escrituras. O juízo, recompensa e condenação são assuntos ligados à ressurreição. O galardão, o juízo final, vem depois da ressurreição e não no último minuto em que alguém dá o último suspiro. Quem ensina o contrário disso, além de desinformado e analfabeto bíblico, está zombando da própria ordem divina estabelecida pelo próprio Deus. A Bíblia deixa claro que cada um será julgado no seu devido tempo e esse tempo ainda não chegou. Esse tipo de declaração de afirmar que uma pessoa já está queimando no fogo do inferno não é só precipitada, como também é desrespeitosa e antiética. E ainda por cima é muito cruel. Enquanto alguém respira, enquanto alguém ainda tem fôlego, você tem toda a liberdade e tem a responsabilidade de pregar o evangelho para ela, de chamá-la ao arrependimento, de anunciar o reino de Jesus. Mas uma vez que essa pessoa parte, que ela morre, já não é mais o nosso campo de atuação. A missão termina ali. E não cabe a nós fazer discursos cheios de certeza sobre aonde a alma dessa pessoa está. O apóstolo Paulo mesmo disse que todos nós haveremos de comparecer no tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5, versículo 10. E é Deus quem julgará os vivos e os mortos, como diz em 2 Timóteo 4, versículo 1. O julgamento das almas não é no nosso tribunal, é no tribunal de Deus. Então, que a nossa boca seja usada para anunciar a salvação aos vivos e não para sentenciar os mortos. Porque quem julga sem ter uma autoridade outorgada, usurpa o lugar de Deus. E ninguém foi outorgado por Deus para julgar ninguém. Isso é muito perigoso. A morte da Preta Gil, por mais polêmica que tenha sido para alguns, nos oferece uma oportunidade rara para nós refletirmos sobre a nossa própria existência. E é nesse momento que a ficha cai. E aí a gente percebe o quanto somos frágeis, o quanto a vida é um sopro. E aí a pergunta que fica é: como anda a sua alma? Como está a tua vida diante de Deus? Não é hora de apontar o erro dos outros, é hora de olhar para dentro, porque Salomão foi certeiro quando disse que é melhor entrar numa casa onde há luto do que numa casa cheia de festa, porque no luto a gente pensa no luto e a alma acorda. A alegria distrai, mas a dor desperta. E assistir um vídeo como esse, que mostra o fim de uma trajetória humana de uma mulher famosa, com dinheiro, rica, influente, gastou milhões de reais para tentar se salvar, foi para os Estados Unidos tentando um tratamento de cura e voltou num caixão, isso deve nos sacudir por dentro, porque ninguém nesse mundo é eterno. Ainda não, a não ser depois da ressurreição. Assim como ela partiu, você e eu também vamos partir. O problema é que a maioria das pessoas vivem nesse mundo como se fossem ficar aqui para sempre, preocupadas com bobagens, com correrias, correndo atrás da vaidade, esquecendo que um dia tudo isso vai acabar. O corpo volta para o pó, como já diz as Escrituras, o fôlego volta a Deus que o deu. Qual foi o legado? Qual foi a preparação para a eternidade? Esse é o momento certo para perguntarmos a si mesmo: se fosse o nosso último dia, aonde nós acordaríamos na ressurreição? Na primeira ressurreição para ser arrebatados com Jesus? Ou na segunda ressurreição para sermos sentenciados? Não há resposta mais importante do que essa. Porque no fim, o que vale não é o que você acumulou ou quantos seguidores você teve, é como você esteve diante do Senhor Jesus. Agora o que eu vou mostrar aqui é um retrato escancarado de como a humanidade está espiritualmente enferma.
uma manifestação diabólica em pleno velório da Preta Gil, um povo tomado pela idolatria, escravizado pelo próprio orgulho e guiado por paixões carnais. O amor se esfriou, isso está evidente. As pessoas estão endurecidas e tudo isso é só mais um sinal de que nós estamos vivendo os últimos tempos. Os mesmos tempos que a Bíblia já havia profetizado. O que aconteceu em frente ao velório da Preta Gil foi vergonhoso. Uma discussão política em pleno ambiente de luto. Uma tremenda obra e uma terrível manifestação do diabo. Gente trocando ofensas na porta do velório por causa de ideologia, bandeira, partido político. Isso para mim é uma loucura. Idolatria política, seja pela direita ou pela esquerda, seja qual lado for, é doença, é diabólico, não é de Deus. Não é porque você é contra a esquerda ou porque a esquerda é contra a direita que você vai usar o caixão de alguém como palanque. Ainda que alguns zombaram, né? Dizendo que Preta Gil deveria ter ido se tratar em Cuba. Meus irmãos e irmãs, olha o nível que o povo chegou. Quando até a morte vira motivo para deboche político, é porque o senso de humanidade já foi embora faz tempo. A verdade é uma só. O mundo jaz no maligno, como diz em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Teve gente que olhou para a situação, olhou a doença da Preta Gil e teve a coragem de dizer, né, bem feito, aonde estavam os deuses dela? Cadê os orixás dela para socorrê-la? Meus irmãos, você tem noção do peso de uma fala dessas? Foi uma confusão em plena porta do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde o corpo da Preta Gil estava sendo velado. No meio da dor da família, alguns resolveram transformar o luto em arena ideológica e política. E olha, eu quero deixar algo bem claro aqui para você, tá? Esse tipo de atitude não representa a totalidade do povo conservador de direita patriota aqui do Brasil, que é sim a maioria, pessoas conscientes, pessoas pensantes, pessoas que têm os parafusos no lugar. Mas existe uma minoria no meio da direita, como também tem no meio da esquerda, que é uma minoria barulhenta, que se deixa levar por uma cegueira perigosa. É como o que aconteceu em Brasília, em 8 de janeiro. Pessoas da esquerda se infiltraram e se fantasiaram de direita, de bolsonaristas, e muitos bolsonaristas de verdade foram na pilha desses infiltrados e acabaram fazendo o maior regaço, né, nos palácios dos poderes. E, infelizmente, no nosso meio, no meio da direita, existem pessoas com problemas mentais. E isso tem que ser exposto. Por isso eu vou mostrar esse vídeo. Não é para fomentar ódio, é para abrir os teus olhos. É para quem está cego por paixões políticas e religiosas, para que eles possam enxergar o quanto eles estão afastados da essência do Evangelho. Tem muita gente que precisa rever as suas convicções, pensar no que está defendendo, no que está se tornando, porque quando você usa a morte de alguém para zombar, debochar ou atacar, você não está defendendo a verdade. Você está sendo instrumento do diabo, simplesmente assim. Assista o vídeo, reflita e escreva aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso, mas escreva com consciência e com temor e com verdade, porque uma coisa é ter opinião, outra bem diferente é zombar da dor dos outros achando que está fazendo justiça. Justiça quem faz é Deus, e o que passar disso é pura soberba. Vamos ver. Todo mundo fica quieto. Ela não tá aqui por uma política, não. Ela tá aqui pra fazer um velório, cacete. Bolsonaro, caralho. O Bolsonaro tá em casa, ela tá aqui só... Quem devia estar deitado lá era Bolsonaro, lá. Pega o seu Bolsonaro e fica do rabo. Meus irmãos, a gente está vivo para testemunhar esse tipo de coisa aqui no Brasil. Isso sim é uma prova escancarada da cegueira espiritual. É o retrato fiel da idolatria cega travestida de ativismo ou fé. E o mais irônico disso tudo é que muita gente que faz esse escândalo adora apontar o dedo para a idolatria da Igreja Católica, que, convenhamos, existe mesmo. Não adianta tentar negar o óbvio. A gente vê aí com os próprios olhos pessoas se arrastando de joelhos por rodovias, fazendo votos e várias coisas para santos, carregando coisas nas costas por quilômetros. Agora veja a hipocrisia. Tem gente que condena essas práticas e, no entanto, está se comportando exatamente da mesma maneira, só que com outros ídolos. Os ídolos dos crentes agora são
figuras políticas. E essa idolatria chega a ser pior que a idolatria católica. Quando a política vira altar, quando um líder político se torna intocável, quando a bandeira de um partido substitui o temor a Deus, aí a cegueira é a mesma da Igreja Católica. Só muda o símbolo. Essa cena que nós vimos ali, essa briga na frente do velório da Preta Gil, é a demonstração mais triste de como um coração afastado de Deus se comporta. Porque quem realmente tem Deus, que anda no Espírito, não age dessa forma. Pode até falar que tem fé, pode até decorar versículos bíblicos, mas o fruto não engana. A boca pode dizer Senhor, Senhor, mas o coração está longe dele, como Jesus falou em Mateus, capítulo 15, versículo 8. É isso, meus irmãos. Por hoje, nós vamos encerrando. Agora eu quero saber de você o que você pensa sobre essa idolatria política, tanto da direita quanto da esquerda. Você acha normal esse tipo de confronto ideológico acontecer em frente a um velório, no meio da dor e do luto de uma família? Escreva aqui abaixo nos comentários, porque a sua opinião é valiosíssima e importante para esse canal. E já aproveita, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, envia para a família, para o pessoal da igreja, para os amigos, para o grupo do trabalho, para o grupo da escola, para o grupo dos filhos. Espalha esse vídeo nas redes sociais, porque todo mundo precisa refletir sobre esse assunto, né? E refletir sobre o rumo que a sociedade está tomando. E claro, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos que vem por aí. Agora, você que quer aprender a gerar uma renda de forma digna e honesta, sem precisar sair de casa, usando somente o teu celular, presta atenção, dá sim para transformar o hábito de comprar na Shopee em uma forma real e verdadeira de ganhar dinheiro. A Shopee tem aberto as portas para muita gente que está disposta a trabalhar com honestidade, mas tem que fazer do jeito certo. É por isso que a nossa equipe está pronta para te ajudar no passo a passo, para você aprender a ganhar dinheiro com o celular trabalhando na Shopee. Para você saber mais sobre como trabalhar com a Shopee, basta clicar no link que está no primeiro comentário fixado logo abaixo desse vídeo. Chama a gente no WhatsApp, que nós vamos te mostrar como transformar o consumo em uma oportunidade de ganhos. Mas atenção, não é fórmula mágica, não é dinheiro fácil, é algo feito com esforço, disciplina e trabalho de verdade. E para quem quer vencer com dignidade e fé, é só entrar em contato com a nossa equipe, que eu tenho certeza que vocês poderão mudar de vida. Muito obrigado por ter me assistido, até o próximo vídeo, e que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus.